a mais um episódio do Garden Podcast. Eu sou Catiane Bonatti e esse é o nosso primeiro episódio temático. É por isso que Breno Bonatti está aqui comigo e hoje a gente vai conversar sobre adoração. E esse tema a gente tirou da caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então, para você ter a oportunidade também de ter o seu tema aqui com a gente no Garden Podcast, você tem que seguir a gente lá no Instagram e em todas as nossas redes sociais, inclusive. E graças ao Estúdio PTF que isso aqui está acontecendo. Então, também, se você ainda não segue eles na rede social deles, se vocês precisam de serviço de fotografia, de videomaker ou até mesmo de um estúdio, sigam eles lá no Instagram e entrem em contato com eles, tá bom? E a gente vai conversar hoje sobre adoração, não é mesmo, Breno Bonatti? E a gente já vai começar aqui já com polêmica do Garden Podcast. Pam, pam, pam. E a polêmica é, o que não é adoração? Adoração não é cantar, adoração não é levantar as nossas mãos, adoração não é dançar. Mas o que é cantar, dançar, se ajoelhar, entendeu? O que é? Se não é adoração, o que é? É uma manifestação de louvor a Deus. E isso a gente pode fazer de várias formas. Não só levantando as nossas mãos, não só cantando, mas a gente pode fazer um poema, como Davi fez, salmodiar ao Senhor. O que mais que a gente pode fazer? Pode fazer uma arte, pode fazer um desenho. Isso, muito bom. Isso é muito comum hoje em dia. De louvor também. Eu esqueci como é que chama. Arte profética. Isso, acontece muito, né? Pinturas. Isso, a gente já viu em alguns cultos da nossa igreja, né, na sede, as pessoas fazendo arte profética. Na hora que a galera tá cantando, pregando, elas desenham lá o que o Senhor toca no coração delas. Então, isso é uma manifestação de louvor, não é adoração. E pra gente entender o que é adoração, primeiro a gente precisa entender o que não é adoração. Então, essas coisas que a gente tá acostumado a fazer, levante a sua mão aí pra você adorar o Senhor. Abra sua boca e aleluia, cante comigo aleluia e tal. Isso daí são manifestações de louvor. E a gente já começa a entender que louvor é diferente de adoração. Louvor é uma manifestação, né, digamos assim, da adoração, mas não é necessariamente a adoração, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa aqui desmistificar. Então, quando você está lá na igreja, cantando, adorando, dançando, quando você está, sei lá, na sua casa, no seu momento assim de alegria, você está manifestando adoração, você está manifestando a adoração através do louvor, que existem várias formas de louvar o Senhor, como eu acabei de falar aqui para você. Só que o que é adoração? O que significa adoração? De modo literal mesmo, a palavra adoração, ela significa render-se, significa curvar-se diante de algo, ou prostrar-se. Exato. Adoração significa isso. Só que algo que precisa estar bem nítido na nossa mente sobre a origem da palavra adoração, a etimologia, sei lá, da palavra adoração, é que tanto prostrar-se quanto curvar-se, se ajoelhar ou alguma coisa assim, é uma coisa que é fácil de fazer. É uma coisa que a gente aprende com muita facilidade, né? Isso. Fazendo, então te faz por instinto até, virar algo automático se não tiver o verdadeiro entendimento do porquê que a gente está fazendo aquilo. Pode até ser um ato religioso, se a gente não tem entendimento do que a gente está fazendo. Isso. Quem nunca, né, só bateu palma porque o fulano pediu pra você bater palma. E você nem sabe o que estava batendo palma. Ou quem nunca levantou as mãos só porque alguém pediu pra você levantar as mãos. Todo mundo estava levantando a mão, aí você foi junto, não sabia o que você estava fazendo. Mas você foi no efeito manada. Isso, exatamente. Então, esse ato de adoração, que é manifesto de uma forma visível, é algo que qualquer um pode fazer. E é um ponto onde Jesus, ele inclusive confronta, né? Ele fala assim, ele cita, né, um capítulo de Isaías, ele fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando a gente manifesta algum ato de louvor ao Senhor, erguendo as nossas mãos, se curvando, se ajoelhando e tudo mais, e a gente não tem um entendimento real do que a gente está fazendo, a gente não está com o coração naquilo, né? É basicamente isso que Jesus está dizendo. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a adoração, ela não é externa dessa forma. Isso pode acontecer e a gente faz isso. É natural, é normal que a gente faça, né? Que a gente erga as nossas mãos, que a gente cante os louvores, que a gente se ajoelhe e tudo mais. Mas não necessariamente quer dizer que o nosso coração está naquilo que a gente está adorando. Então, esse é um ponto que a gente precisa aprender sobre adoração. A gente pode se ajoelhar, mas o nosso coração pode estar em corrupção. A gente pode erguer nossas mãos, mas a gente pode estar vivendo uma vida de pecado.
Então, aquilo que a gente externaliza não necessariamente é a verdade no nosso coração. E deveria ser o contrário, né? A gente só deveria externalizar aquilo que é uma verdade no nosso coração. Mas, infelizmente, não acontece. E por que você acha que não acontece, Breno Bonatti? Eu acredito que não acontece porque não existe uma transformação no nosso interior. A gente faz isso exteriormente, mas não existe uma lavagem do Espírito Santo interiormente. E a gente só pode ter essa lavagem no nosso interior quando a gente permite que o Senhor ele nos lave. A gente permite que o Senhor ele nos lave completamente, como o Davi fez. Ele orou pedindo para que o Senhor lavasse ele com sopo. Enfim, eu podia dar uma aula aqui, mas não quero me aprofundar no assunto. Mas Salmo 51, né? Isso, Salmo 51 dá uma lida lá que é bem interessante. Que quando ele pega com o Batseba e tal, ele perde aquela alegria da salvação e ele entra em profundo arrependimento. Ele começa a pedir para o Senhor lavar ele com sopo, que era o mesmo material, o mesmo elemento, a mesma planta que era usada para era colocada no sangue do cordeiro e aspergida na porta ali dos israelitas. Aspergir, por favor, explique pra gente. Perdão. Aspergir é fazer esse movimento assim de jogar, sabe? Jogar o sangue. Então o Davi estava falando para o Senhor purificar o coração dele, purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça, de todo o pecado. E a partir disso, ele teve a salvação, a alegria da salvação de volta. Então, a gente precisa pedir para que o Senhor ele sonde o nosso coração para ver se há algum caminho mal na gente e para que o Senhor ele purifique essa área, purifique o nosso coração sempre, para que a gente possa ter um coração que o adora em espírito e verdade e para que a nossa adoração, na verdade, o nosso louvor, nossos atos de louvor, nossas palavras, nossos gestos correspondam ao que está dentro do nosso coração, que seja uma verdade. Amém, glória a Deus. E eu acho que um cuidado que a gente tem antes da gente entrar aqui em realmente o que é adoração e tudo mais, tudo isso é para você entender aqui como que realmente é, o que é adoração, o que é louvor, para poder a gente entrar de uma forma mais profunda. Mas algo que a gente precisa tomar cuidado é para a gente não se tornar pessoas religiosas. Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante sobre a gente pedir para que o Senhor purifique o nosso coração. Porque nenhuma adoração pode ser genuína se o nosso coração estiver fora do Senhor, se o nosso coração estiver em tantas outras coisas. E a purificação do coração é quando a gente se rende. Quando a gente fala, Deus, eu não quero só erguer as minhas mãos, que alguém mandou eu erguer minhas mãos. Eu quero entender o que isso significa, né? E eu gosto de trazer esse entendimento pra gente. Quando a gente ergue as nossas mãos nessa posição aqui, é um ato de rendição. Então, quando a gente está no culto, levantando as nossas mãos, não é porque todo mundo está levantando. É porque a gente está dizendo, Senhor, eu estou rendendo a minha vida, o meu coração, o meu louvor, a minha manifestação de louvor ao Senhor nesse momento. Então, até no nosso levantar de mãos, existe um propósito, existe algo por trás. Quando a gente se prostra de joelho, a gente está dizendo a quem a gente realmente adora, né? A quem a gente está prestando ali um culto, um louvor. Então, é muito importante tomar cuidado com essa religiosidade. A gente não fazer as coisas só porque alguém está pedindo a gente fazer. Mas a gente ter um entendimento, buscar no Senhor um entendimento do que aquilo é realmente. E quando a gente tem um coração purificado e um coração grato, um coração que realmente adora o Senhor, a gente não precisa ficar dependendo do pregador, da pessoa ali, do pastor que está ali no altar, pedindo para a gente adorar, porque naturalmente a gente vai adorar. Ele precisa ficar falando, agora cante isso, a gente vai cantar, e vai fazer até espontâneo, e vai fluir, entendeu? A gente não precisa de ninguém para ficar dirigindo a gente em adoração. Claro que existem ali os ministros de louvor, o pregador, o pastor, que vai conduzindo as pessoas que não têm esse entendimento, não têm essa mentalidade de adoração para esse caminho, para realmente adorar o Senhor. Porque existem pessoas ali na igreja que têm níveis espirituais diferentes. Tem aquela pessoa que está começando, criancinha, tem já o mais jovem e já tem um adulto. Então, a gente... Na fé, né? Isso, na fé. Pelo amor de Deus. Então, quando a gente tem essa mentalidade, esse coração de adoração, esse coração adorador, a gente não depende mais de quem está ali. A gente vai lá e a gente se entrega em adoração completa ao Senhor. A gente se rende completamente a Ele e a gente vai fluindo no Espírito. E é isso que o Senhor ele quer fazer com a gente. Ele não quer só que a gente seja em copia e cola. Ele não quer só que a gente faça porque está todo mundo fazendo. Ele não quer que a gente faça porque estão pedindo para a gente fazer. Ele quer nos conduzir. O próprio Espírito
quer nos conduzir em adoração. E quando ele nos conduz em adoração, esquece. Você vai fluindo, esquece, entendeu? Você vai fluindo no que ele quiser. E é maravilhoso quando isso acontece. Essa unidade do espírito com o nosso espírito. E é uma coisa linda demais. É o que Deus quer de nós, né? Então, segura essa questão aí de ter um coração adorador, porque a gente vai voltar nessa parte aqui, galera, um pouco mais pro final. Mas agora a gente já entra no que eu entendo como adoração, biblicamente falando, né? Como aqui é uma conversa, então o Breno vai dizer como é que ele entende biblicamente, eu vou falar como é que eu entendo biblicamente, né? Para mim, acho que um dos versículos que mais trazem esse conceito de adoração é Romanos 12:1. É um versículo muito conhecido, né? E que você provavelmente já deve ter ouvido em algum momento, né? Alguém já deve ter compartilhado aí no status para tu dar uma olhadinha. E assim, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para mim, isso daqui traduz muito bem o que quer dizer adoração. Kátia, não entendi nada. Calma, vou explicar para você. Aqui ele fala sobre sacrifício. A palavra sacrifício aqui no contexto literal mesmo, né? No original, na verdade, que é grego, quer dizer oferta. Meu Deus, já começa a revelação aqui. Aí, o vivo é viver, né? Remete à vida, ao comportamento. E a palavra santos significa literalmente separado. Então, santo não é uma pessoa que nunca peca, mas santo é uma pessoa que está separado de algo ou para algo. No nosso caso, está separado do mundo e para Deus, né? Então, é isso que quer dizer santos aqui. Racional é literalmente racional mesmo, com usar a razão. E aí, o que eu mais achei interessante, que é onde a gente começa realmente a traduzir o conceito de adoração biblicamente falando, é que a palavra culto, dentro desse versículo aqui, quando você pesquisa no grego, a palavra culto é latreia. Eu não sei se estou falando certo, tá? A galera que fala grego aí, por favor, me corrija. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas culto aqui, nesse contexto, é a palavra no original latreia. E a palavra latreia significa serviço prestado a Deus. Ou de uma tradução livre, que eu pesquisei, que eu sou uma pessoa letrada, me respeita. Eu pesquisei e uma tradução livre significa literalmente adoração. Então a gente está entendendo que Deus quer que a gente oferte a Ele a nossa forma de viver, sendo separados e prestando a Ele uma adoração de forma racional, ou seja, com o nosso entendimento. Tá, Cátia, mas eu não entendi o que você quer dizer. Quando ele fala aqui sobre vida, sobre ser separado, ele está falando sobre o nosso comportamento. Então, a forma como a gente decide viver é a nossa forma de adorar o Senhor. Então, a adoração não é só levantar as nossas mãos e cantar santo, 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 ainda que isso seja importante, a gente tem que fazer isso, glória a Deus, isso é manifestação de louvor. A adoração verdadeira é um comportamento que agrada ao Senhor. É a minha forma de viver que agrada ao Senhor. Então, a gente precisa ter um entendimento de que tudo que eu faço tem que apontar para o Senhor. Eu tô cuidando dos meus filhos, isso precisa apontar para o Senhor. Eu tô lavando louça, cuidando da minha casa, sendo uma boa esposa, isso aponta para o Senhor. Eu tô sendo uma boa colaboradora lá para os meus chefes, né, fazendo o meu serviço direitinho, isso aponta para o Senhor, é uma forma de adoração, entendeu? O meu serviço na igreja eu tô desempenhando da melhor forma, né, nos ministérios que eu sirvo, nos grupos que eu sirvo, né, na minha comunidade, eu estou adorando ao Senhor. Por quê? Porque a minha forma de viver adora ao Senhor. Então, quando eu minto, eu não estou adorando ao Senhor. Quando eu sou omissa, eu não estou adorando ao Senhor. Quando eu, Catiane, porque no meu caso sou esposa, não sou submissa ao meu esposo, eu não estou adorando ao Senhor, né? Quando existe algum orgulho no meu coração, ou algum pecado oculto, que eu faço questão de esconder e fingir que ele não existe, eu não estou adorando ao Senhor. Por quê? Porque o meu comportamento não está sendo como um sacrifício vivo para o Senhor, não está sendo como uma oferta agradável às suas narinas. E é esse ponto que a gente precisa entrar. A gente precisa entender o verdadeiro conceito de adoração, que é esse comportamento, essa forma de viver. Existem algumas pessoas que trazem uma frase que é mais ou menos assim: adoração é um estilo de vida. E para mim, Catiane, eu não concordo com essa frase. Eu não concordo com essa frase porque a palavra estilo remete a muitos estilos, né? E para mim só existe uma única forma. Então, não existe vários estilos de você viver uma vida para Deus. Não existe isso. Existe uma única forma. Então, para mim, a palavra estilo não tem que estar aí. A única forma de viver uma vida de adoração é vivendo de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, não é um estilo de vida. É a única forma. Não é um estilo dos milhares de estilos que existem no mundo.
É simplesmente a única forma. A única forma de a gente agradar ao Senhor é vivendo uma vida de adoração. Com nossos comportamentos, atitudes, a nossa mentalidade, a nossa influência. Porque, querendo ou não, a gente influencia ao nosso redor. Você concorda que a gente influencia com o nosso comportamento, com as nossas palavras? Quem nunca, né? O crentez está aí para provar pra gente que a gente influencia, né? Eu trabalhei numa empresa e aí a gente falava, em nome de Jesus, menino, tá repreendido, não sei o quê. E de repente, gente que não era cristã, né, começava a falar, em nome de Jesus. Não, menina, tá repreendido. Por quê? Porque a gente influencia, a gente cria cultura. E só é possível criar uma cultura do reino se você tem uma vida de adoração. Para mim, essa resposta é muito clara. E a gente precisa ter esse entendimento de que essa é a única forma de agradar ao Senhor, vivendo uma vida de adoração. E existem algumas pessoas na Bíblia, algumas, eu acho que quase todas, né, aquelas que não fizeram coisa errada, logicamente, que viveram uma vida de adoração ao Senhor. E eu anotei algumas pessoas aqui para não esquecer, né? Eu anotei aqui para vocês. A primeira de todas, o exemplo de uma vida de adoração, de dedicação, de comportamento que apontava para Deus foi Jesus. Né? O próprio Cristo, ele falou que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Né? Então, tudo que Cristo fazia apontava para Deus. E esse é o momento da gente refletir. Será que tudo que eu estou fazendo está apontando para Deus? Será que os meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu vocabulário, as minhas vestimentas, sabe? Os meus contatos no WhatsApp, os meus status, as coisas que eu consumo, será que isso está apontando para Deus? Porque isso é adoração. Isso é adoração. Se não está apontando para Deus, então não estou adorando. Então o meu erguer de mãos não é uma verdadeira adoração ao Senhor. A gente precisa ter essa consciência, sabe? Quando a gente tem essa consciência, tudo muda. Porque a gente para de... Eu vou falar de mim, tá? Eu tenho uma mania um pouco feia, né? De reclamar das coisas. É verdade. E aí, o que Deus fez comigo? Ele começou a me ensinar essa cultura da adoração na minha vida. Então, quando eu percebo que eu tô reclamando, tá aqui o branco. Às vezes eu me autocorrijo mesmo, assim. Eu falo pra mim mesma, não vou reclamar. Pode parar com isso. Por quê? Porque a reclamação vai contra a adoração a Deus. Deus não quer que eu reclame. Reclamar é murmurar. E Deus odeia a murmuração. Quando eu murmuro, quando eu reclamo, eu tô dizendo que Deus não sabe o que ele tá fazendo. Isso é um absurdo. Porque Deus é governador sobre todas as coisas. Governador é meio estranho, né? Governador é meio estranho, né? Governante. Soberano. Mais bonito, né? Deus é rei sobre tudo. Deus é soberano sobre tudo. Então, se eu reclamo, eu tô dizendo que ele não é rei, nem soberano, nem nada. Entendeu? Ele tá fazendo um péssimo trabalho. Exatamente. Isso é muito forte. Falar que Deus está fazendo um péssimo trabalho, sendo que ele criou todas as coisas. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Quem sou eu para dizer que ele não sabe fazer um bom trabalho? Então, essa cultura de adoração, esse entendimento do que realmente é adoração, me ajuda a confrontar os meus pecados, né, que podem vir à tona. Como, por exemplo, eu tenho dificuldade com a reclamação. Eu não sei se um dia isso vai acabar na minha vida, mas é uma coisa que eu luto contra, né? Talvez o seu problema aí que você está assistindo a gente seja o orgulho. E você ter uma cultura de adoração nos seus comportamentos, na sua mentalidade, na sua atitude, te ajude a não ser uma pessoa orgulhosa. Plante humildade no seu coração. Vamos citar outra coisa aqui. Outro pecado aqui. A inveja. Inveja, né? Quando você começa a ter uma vida de adoração, a cultivar essa cultura de adoração verdadeira, você não vai mais invejar a vida do outro. E assim sucessivamente. Acho que quando a gente começa a criar de verdade esse cenário, essa cultura de adoração, muita coisa se rompe na nossa vida. E eu dei o exemplo de Jesus, mas a gente tem outros exemplos também, como, por exemplo, o próprio Abraão, né? A gente vê Abraão, amigo de Deus, cara, Noé, amigo de Deus, né? Pessoas que a gente vê que a vida deles apontava para Deus. E isso é adoração. É a tua vida apontar para Deus. Tipo assim, ninguém precisa olhar pro Breno e dizer assim, quem é o Deus que tu serve? Quem é? Por quê? Porque a forma como o Breno vive, se comporta, fala, já diz por ele. E esse é o escândalo da vida das pessoas que a gente está citando aqui. Escândalo da vida de Jesus, escândalo da vida de Abraão, escândalo da vida de Noé, de Moisés. Mano, Moisés não tem nem como falar, né? Moisés foi um homem que viveu uma vida de adoração ao Senhor. Imagina, cara. Não, eu acho que a parte que mais me pega... Muitas partes me pegam na vida de Moisés. Mas uma das partes que me pega, cara, é o fato dele ter ido 10 vezes lá com o Faraó. Não, é muita paciência. Imagina o quanto ele estava sendo trabalhado pelo Senhor, porque eu tenho certeza que ele tinha vontade de desistir. Gente, eu não tenho certeza, né, gente, que eu não tava na mente dele. Mas eu teria tido vontade de desistir. Pô, cara, de novo eu vou lá falar que se ele não liberar o povo, ele vai mandar uma praga 10 vezes.
10 vezes ele teve que ir lá. E ele foi. E não interessa. Deus mandou ele 10 vezes, ele vai. Por quê? Porque ele tem uma vida de adoração. Então, o comportamento dele aponta para algo muito maior, que é o Senhor. E também tem o exemplo de Esté, né? Esté foi uma mulher que decidiu, escolheu, né, obedecer ao Senhor. E esse ato de Esté mostra pra gente um ato de uma vida de adoração, né? A primeira atitude, depois que Esté foi confrontada por Mordecai, tô falando certo o nome dele, né? Tá. Eu sempre me embolo nas palavras. Eu sempre me embolo nas palavras, por isso que eu tô perguntando. Mordecai confrontou Esté, né? Falou, encostou Esté na parede, olha, minha filha, se você não se levantar, Deus vai trazer salvação de outro lugar. E Esté, eu imagino Esté pensando assim, cara, se eu tenho oportunidade de participar da salvação da galera, se eu posso fazer alguma coisa, inclusive algo que vai agradar o coração do meu Deus, por que não fazer? Então, o que Esté fez? Porque ela sabia que se ela chegasse diante do rei, ele poderia não estender o cetro para ela, e aquilo era morte, né? Significava morte. Então, o que ela fez? Ela não chegou lá no renatório, eu vou aqui. Não, ela levantou um clamor. Por quê? Porque ela sabia quem era o Deus dela. Porque ela sabia de onde viria a resposta. Ela sabia que a resposta não estava nela mesma. Ela sabia que a resposta vinha de Deus. E qual que foi o retorno de tudo isso, né? O povo foi salvo, né? Pela atitude e obediência de uma mulher, pela coragem de uma mulher que foi chamada por Deus e que estava vivendo a sua vida de adoração. Então, esse conceito, esse entendimento de que a nossa vida é uma adoração e não só o nosso cantar, o nosso erguer de mãos. Eu tô repetindo isso para ficar na sua cabeça mesmo, tá? A nossa vida, a nossa forma de viver é uma adoração, vai mudar tudo. Aquele palavrão que você solta de vez em quando, você vai pensar 2 vezes antes de falar. Aqueles gritos que tu dá no teu esposo, mulher, que eu sei que tu dá no teu esposo, você vai pensar 2 vezes. Porque é como se você estivesse fazendo isso pro Senhor. Entendeu? Então, esse conceito muda tudo. O que você acha disso? Uma pergunta, fechando esse raciocínio. Sim. Existe uma pergunta que precisa ser respondida, que é: qual é o lugar certo de adorar? E a gente vê essa pergunta sendo respondida em João 4. Uau. Quando Jesus ele chega até a mulher samaritana, sim, e ela chega com essa mesma pergunta para ele. Eu sei que você é o Messias e tal, você deveria vir, você fez um raio-x aqui da minha vida, um monte de coisa. Colocou meus podres aqui pra todo mundo. Então eu quero te perguntar, qual é o lugar certo pra gente adorar? É no Monte Gerizim, como nós samaritanos a gente tem adorado desde os séculos passados, ou é em Jerusalém, como os judeus dizem? Qual é o lugar certo de adorar? É ali, é aqui, não sei onde é que é. E aí Jesus ele responde: mulher, esta é a hora, e vai vir a hora, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o que Jesus estava dizendo era que estava vindo um momento, estava vindo uma época, uma estação onde o lugar de adoração seria restrito a um só lugar. A gente sabe que no Antigo Testamento o Senhor ele consagrou ali o Templo de Salomão para ser o lugar oficial de adoração. As pessoas elas chegavam até ali e ofereciam seus sacrifícios. Elas chegavam antes no tabernáculo de Moisés e ofereciam sacrifícios e adoravam a Deus. Mas Jesus estava vindo ali com uma nova aliança, vindo com uma aliança melhor do que a antiga, para dizer que o véu iria se rasgar e que não existiria mais lugar fixo de adoração. Não era mais do Monte Gerizim, não era mais em Jerusalém ou em qualquer outro lugar. O verdadeiro lugar realmente para se adorar é onde os verdadeiros adoradores estão. E o verdadeiro adorador, ele não está limitado a um lugar físico. Um verdadeiro adorador, ele não está limitado à igreja, ele não está limitado a um monte, a uma vigília, a um culto, a alguma coisa que se pareça com algo religioso. O verdadeiro adorador, ele adora onde ele estiver. Um carro pode ser o lugar de um adorador adorar. O banheiro do trabalho pode ser o lugar onde o adorador vai adorar. O quarto da casa pode ser um lugar onde o adorador vai adorar. Então agora, debaixo dessa nova aliança, a gente entende que não existe lugar preso para a gente adorar. Qualquer lugar que a gente esteja pode ser um lugar de adoração. A gente pode levantar um altar de adoração ao Senhor e adorar Ele. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja no carro, seja no banheiro, seja no avião, seja no ônibus, onde for.
Um verdadeiro adorador, ele entende isso e ele sabe que ele tem livre acesso ao Pai e ele pode adorar ao Senhor onde ele estiver. Sim. E é interessante que nesse versículo, nesse capítulo 4 de João, né? Eu acredito que seja o versículo 20 que fala isso. Ele fala em espírito e em verdade. Uhum. E verdade é algo que a gente transmite, né? Então tem muito a ver com aquilo que a gente transmite, ou seja, a nossa vida, o nosso comportamento. Então tá falando diretamente sobre a forma como a gente se comporta, a nossa verdade, né? Se você transmite, se você fala assim, eu sou cristão, mas você não se comporta como um cristão, você não tá transmitindo verdade para as pessoas. Você tá transmitindo mentira, né? E o verdadeiro adorador vai adorar o Senhor em espírito e em verdade, ou seja, é uma cultura, é uma vida de adoração. Certeza. Né? E existe também outra coisa que é sobre uma regra de hermenêutica que ela fala o seguinte, sobre a primeira menção de um texto. Quando a gente vai estudar algum assunto, algum texto, existe essa regra da hermenêutica que fala que a primeira vez que uma palavra foi escrita na Bíblia, ela carrega um significado, ela carrega a essência dessa palavra. A gente está falando sobre adoração agora. Então, qual é a primeira vez que a palavra adoração, a palavra adorar, ela aparece na Bíblia? Se for pesquisar aí, vai aí no sua Bíblia offline, você vai procurar que em Gênesis 22, versículo 8, se eu não me engano, 5, versículo 5 diz, fala essa palavra, que aparece essa palavra adoração, adorar. E qual é o contexto dessa palavra, desse versículo? O contexto é que Abraão estava indo sacrificar o seu filho, o seu único filho, Isaac, no Monte Moriá. Então, nos versículos anteriores, Deus ele fala com Abraão. Abraão, eu estou te pedindo seu filho, sacrifique o seu filho Isaac como holocausto. Me dê o seu filho, seu único filho, e sacrifique ele como holocausto no monte que eu vou te mostrar. E aí Abraão levanta cedinho, não conta nada para Sara, pega Isaac, e eles caminham junto com os servos até o monte que o Senhor ia direcionar. E aí chega no versículo 5, que eles já estão, Abraão já está vendo ali o monte e tudo mais, que ele vai ser sacrificado Isaac. E Abraão diz assim para os seus servos: fiquem aqui, esperem um pouco, que eu e o menino, nós vamos até ali. E depois que a gente adorar, nós vamos voltar até vocês. Fiquem aqui com os jumentos. Então, o que significa a palavra adorar dentro desse contexto? Adoração significa obedecer. Uau. Esse é o principal, é a essência da adoração. Se você quer uma definição de adoração, o que significa realmente adoração? A adoração é obedecer a Deus. E era o que Abraão estava fazendo. Ele estava obedecendo a Deus. Ele estava adorando a Deus através da sua obediência. E a gente entende que depois que Abraão chega lá, vai no momento de matar Isaac, o Senhor ele rompe ali, ele providencia um carneiro para ser morto e tudo mais. E é um tipo de Jesus que morre no nosso lugar. E a gente entende que tudo isso, a gente entende com tudo isso que a adoração é um ato de obediência. A gente falou de alguns exemplos na Bíblia, e todos eles, se você for parar para pensar, eles são exemplos de adoração porque eles obedeceram a Deus. Moisés é um exemplo de adoração porque ele obedeceu a Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Foi lá no Egito tirar o povo da escravidão, abriu o mar, fez o povo passar pés enxutos. Ele não, né? Deus, né? Logicamente. E aí foi o libertador daquele povo. A gente tem também o próximo que vem depois, Josué, que foi forte e corajoso, obedeceu ao Senhor, conquistou as cidades ali de Canaã. A gente também outro exemplo, Esther também obedeceu ao Senhor. É um exemplo de adoração porque obedeceu ao Senhor. A gente tem um exemplo maior de todos, que é Jesus, que foi um exemplo completo de adoração porque ele obedeceu ao Senhor. E a palavra fala para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no qual ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ele ser Deus. Antes ele se esvaziou completamente, vindo até a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo qual também Deus deu a ele um nome que está acima de todo sobrenome. E a gente entende que tudo isso revela o quanto
eles são exemplos de adoração. E que adoração é obediência. Então, se você quer realmente adorar o Senhor, obedeça a Ele. Quer adorar o Senhor, obedeça os seus mandamentos. Quer adorar o Senhor, obedeça a sua vontade. Quer adorar o Senhor, obedeça. Obedeça. Resumindo, obedeça. Adoração é obediência. Exatamente. E você trouxe esse entendimento sobre a adoração e faz muito sentido com o que eu falei, porque o que eu falei está diretamente ligado ao nosso comportamento, né? E quem a gente obedece, né, revela quem a gente adora. E é importante a gente ter esse entendimento. Quanto mais próximos de Deus, mais maduros nós somos, mais a gente entende que não vale a pena você desobedecer, porque as consequências da desobediência é muito pior do que você esperar um pouquinho aqui. Do que você receber um não de Deus, do que fazer uma coisa que não tá ali de acordo com a sua vontade, entende? Então é sempre melhor obedecer ao Senhor. Deus não pede algo de nós, que no caso a obediência, que é a adoração, se a gente não fosse capaz de fazer. E a gente lá no começo, a gente falou sobre um coração adorador. E o que é? Como, na verdade? Como ter um coração adorador? Para mim, a única forma de a gente ter um coração adorador é tendo intimidade com Deus. Não tem como a gente ter um coração adorador de outra forma, porque a adoração é a obediência, como você falou. Então, como que eu vou obedecer a Deus se eu não tenho intimidade com Deus? Porque a intimidade com Deus faz a gente querer obedecer, mesmo contra a nossa vontade. Faz a gente querer viver uma vida de adoração, mesmo que aquilo naquele momento não seja a melhor opção, mesmo que tenha assim outras coisas, né, que o inimigo venha com um banquete do mundo diante de nós. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue ter um coração de adorador. E é muito importante que a gente entenda que a nossa forma de viver revela quem a gente adora. Então, se eu tô vivendo uma vida toda capenga, xoxa, manca, por aí, eu tô revelando quem eu adoro. E às vezes, não é sobre só você adorar ao Satanás, mas é sobre você adorar ao pecado. É sobre você adorar você mesmo. Você adorar o seu ego, né? E Timóteo vai falar que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. E ser amante de si mesmo, gente, não tem só relação com a fama. Ah, ela é fulana, né? Uma cantora famosa aí, você pensa assim, ela é amante de si mesma. Realmente, também faz sentido. Mas ser amante de si mesmo é você ser escravo das suas vontades. E quando a gente vem para Jesus, a gente não é mais escravo das nossas vontades. A gente faz a vontade do Pai, assim como Jesus fez. A gente segue o exemplo master, que é o próprio Cristo. Então a gente precisa ter esse entendimento sobre adoração. E a gente só consegue viver uma vida de adoração cultivando, né, o nosso jardim, o nosso lugar secreto com o Senhor. Então, se você ainda não começou a cultivar o seu jardim com o Senhor, chegou o momento. Chegou a hora é agora. Chega de você ficar aí onde você tá, sem ter intimidade com Deus. A tua Bíblia é toda empoeirada, né? Tu não consegue orar, não consegue aprender a criar uma cultura de oração, você não consegue manifestar louvor a Deus porque você não busca intimidade. Né? Aquilo que a gente faz na igreja, né? Tipo, levanta as nossas mãos, ora, chora, não sei o quê. É um resultado do nosso secreto. Tem que ser todo dia isso. Não adianta só esperar a igreja para adorar. Não adianta chegar só o momento do culto para abrir a Bíblia. Não adianta só chegar o momento do culto para orar. Isso tem que ser diário. Diário. É o básico de um relacionamento com Deus. É um relacionamento diário. Não existe nós que somos casados, a gente só se vê um dia na semana e o resto, cada um pro seu canto, vivendo a sua vida. Como é que esse casamento vai sobreviver? Não sobrevive, cara. Chega num ponto que tem que haver uma separação, tá repetindo o nome de Jesus. Mas é desse jeito, entendeu? Não dá pra você dizer que é amigo de Deus, se relaciona com Deus, se você só fala com ele quando chega no ponto. Não dá, não existe isso. Tem que ser um relacionamento diário, todos os dias ali. Mesmo que seja pouco tempo, mas tem que ser todo dia, constante. Mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos. Começa e você vai desenvolvendo. Isso é um desenvolvimento. O relacionamento tem esse desenvolvimento, tem essa evolução. Esse crescimento, né? Vida de adoração, gente, é 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, de segunda a segunda é uma vida de adoração. Não é uma vida de domingo, ok? Não é uma vida de culto de domingo. Eu sou no culto de domingo,
eu tô ali adorando a Deus, mas na segunda eu tô vivendo na bagaceira. Não existe isso. Não existe isso. Vamos mudar, vamos ser radical. Não tem esse negócio de, ai, mimimi. Minha filha, mimimi não. Vamos lá, vamos se levantar, vamos erguer nossas mangas. Baixa um aplicativo no teu celular. Ou então você pode também adquirir o Devocional Garden, aleluia. Vou deixar aqui na descrição. Você clica lá para você adquirir se você quiser começar a cultivar uma vida com Jesus. Mas não tem mais desculpas. Dá até para você ouvir a Bíblia se você quiser hoje em dia. Na minha época, aquelas, né? Quando eu comecei minha jornada com Jesus, há mais de 10 anos atrás, não tinha como a gente ouvir a Bíblia, gente. Hoje em dia você pode ouvir a Bíblia e você ainda pode colocar no 1.5 para ser mais rápido. Então não tem desculpa para você. Se você quer viver uma vida de adoração, comece a cultivar uma vida no secreto com o Senhor. Porque só assim o seu comportamento, aquele comportamento que te incomoda, aquele pecado que te incomoda, vai sair da sua vida, com toda certeza. E se não te incomoda, vai começar a te incomodar. Porque se não te incomoda, já tem alguma coisa errada. Né? Já tem alguma coisa errada. Eu, hoje em dia, é muito automático. Se eu fizer alguma coisa errada, eu já fico... Ai, meu Deus, mas antes, gente, antes eu não estaria aí. Entendeu? Mas hoje em dia, exatamente, hoje em dia a gente já tem uma nova mentalidade. Por quê? Porque a gente aprendeu que a vida de adoração é 24/7. Amém? Eu tô muito feliz por essa conversa aqui, por esse tempo que a gente teve aqui. E eu queria te pedir pra você se inscrever nesse canal, minha filha. Para aí no teu dedinho, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, compartilha com alguém que tu sabe que tá precisando ouvir um pouco sobre esse tema de adoração. E eu já quero te convidar a colocar aqui nos comentários qual é outro tema que tu quer que a gente fale aqui um pouco, né? Hoje a gente começou esse quadro aqui no canal falando sobre adoração e a gente quer também te pedir uma sugestão de nome para esse quadro. A gente tá sem nome. Então a gente quer que você participe, dê um nome para esse quadro aqui, coloca aqui nos comentários. Que a gente quer muito ter um nome para esse negócio. Eu tenho uma sugestão de nome. Aí vocês falam se vocês gostarem. Ainda não ouvi, não sei o que é. Ai, meu Deus. A sugestão é seed, semente. Uma semente assim. Seed? É seed, semente em inglês. É seed, que o negócio é bilíngue, entendeu? Tem um gringo. negócio assim que, entendeu? Aí vocês comentam aí se vocês gostaram do seed, ou se vocês acharam horrível, e aí vocês comentam outro melhor, tá bom? Isso. Tem que ser melhor, senão não esquece. Sim. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E esse episódio e todos os outros é para te ajudar a cultivar a tua vida com Jesus. Amém?